Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das transformações mais incríveis e, arrisco dizer, mais dramáticas de todo o corpo humano, a que acontece no coração de um bebê naquele preciso instante em que nasce. É um momento de engenharia biológica que é quase sempre perfeito, mas e quando o plano tem uma pequena falha? É disso que vamos falar. Para começarmos, vamos lançar uma pergunta. Qual é a mudança mais radical que o nosso corpo alguma vez sofre? Não é a puberdade, nem o envelhecimento. É, sem dúvida, o momento do nascimento. Especialmente para o sistema circulatório. Vamos perceber porquê. Ora bem, antes de mais, temos de perceber que, dentro do útero, um feto vive num mundo completamente diferente. É um ambiente aquático. Não há ar para respirar, logo todo o sistema circulatório está desenhado para funcionar de uma forma que para nós seria completamente estranha. E aqui está o mais fascinante: como a natureza resolve este problema. Como vemos na imagem, o oxigênio não vem dos pulmões, vem da placenta, através do cordão umbilical. Então, o que é que o corpo faz? Cria uns desvios super inteligentes, umas autênticas autoestradas temporárias, que mandam a maior parte do sangue para longe dos pulmões. Afinal, eles estão cheios de líquido e, para já, estão offline. A estes atalhos, a estes desvios, damos o nome técnico de shunts fatais. Os dois principais, e os nomes são importantes, são o forame oval, que é basicamente uma pequena abertura entre as duas câmaras de cima do coração, os átrios, e o ductus arterioso, que é um pequeno vaso que liga a artéria pulmonar à aorta. É mesmo como ter um desvio numa autoestrada em construção. É essencial, mas feito para fechar mais tarde. E de repente, chega o grande momento. O nascimento. E aqui, em poucos segundos, o guião muda completamente. Aquele sistema que estava perfeitamente adaptado para a vida dentro de água tem de se reconfigurar na totalidade para um mundo a respirar ar. É uma transição brutal. E o que é que dispara esta mudança toda? São dois acontecimentos épicos. Primeiro, o primeiro choro, a primeira respiração. De repente, o ar entra, os pulmões expandem-se e a resistência nos vasos pulmonares cai a pique. O sangue começa finalmente a correr para lá. Segundo, o cordão umbilical é cortado e isto faz com que a pressão sanguínea em todo o resto do corpo suba. E esta combinação de pressões é o sinal de partida. A pressão no lado esquerdo do coração, que agora recebe sangue dos pulmões, torna-se mais alta que no lado direito. O que é que isto faz? Empurra uma pequena aba de tecido, como se fosse uma portinhola, e, clec, fecha o forame oval. O primeiro desvio está encerrado. E quase em simultâneo, o aumento súbito de oxigênio no sangue e a ausência de umas substâncias químicas que vinham da placenta fazem com que os músculos do ductus arteriosos comecem a contrair-se. Ele começa a fechar-se sozinho. O segundo desvio está a ser desativado. Em poucas horas ou dias, a transição para a circulação de recém-nascidos está completa. Incrível, não é? Mas este é um processo de uma precisão impressionante. E se algo não correr exatamente como planeado? Se uma daquelas portas não fechar? Ou se o coração, durante o seu desenvolvimento, for construído com alguma falha estrutural? É aí que entramos no mundo das cardiopatias congénitas. Vamos olhar aqui para a tabela para perceber as mais comuns. A primeira, a comunicação interventricular, ou CIV, é a mais frequente de todas. É, de forma simples, um buraco na parede que separa as duas câmaras debaixo do coração. E o mais curioso é que, muitas vezes, os sinais de cansaço e dificuldade em respirar só se tornam óbvios por volta dos 2 ou 3 meses de vida. Agora, um caso um pouco mais complexo, a tetralogia de Fallot, TKPF. A sua imagem de marca é a cianose, ou seja, a pele do bebê fica com um tom azulado porque o sangue não tem oxigênio suficiente. É tão característica que, numa radiografia, o coração pode ter um formato que os médicos descrevem como sendo em forma de bota. E agora, um cenário que é uma verdadeira corrida contra o tempo, a transposição das grandes artérias, ou TGA. Aqui, a aorta e a artéria pulmonar estão trocadas, saem dos ventrículos errados. Um recém-nascido pode parecer perfeitamente saudável ao nascer, mas à medida que aquele atalho natural, o ductus arteriosos, começa a fechar, o bebê pode entrar em colapso. É uma emergência médica. Fica claro que detectar estes problemas o mais cedo possível é a chave de tudo. Muda completamente o prognóstico. Então, a pergunta é: que pistas é que existem? Como é que se pode desconfiar que algo não está bem? Bem, existem alguns sinais de alarme clássicos.
Um bebé que se cansa muito a mamar, que chega a suar enquanto come, que não ganha peso como seria de esperar, está sempre muito irritado ou tem o coração a bater muito depressa. Tudo isto pode ser o corpo a dizer que o coração está a fazer um esforço tremendo. E claro, a cianose, a tal pele azulada, é sempre um grande sinal de alerta. Mas, felizmente, não dependemos apenas da observação. Hoje em dia, há um rastreio neonatal que é super simples, mas incrivelmente poderoso e que no Brasil é conhecido por este nome fantástico, o teste do coraçãozinho. O nome mais técnico é oximetria de pulso. A lógica por trás do teste é absolutamente genial na sua simplicidade. Coloca-se um pequeno sensor na mão direita do bebê e outro num dos pés e mede-se a quantidade de oxigênio no sangue. Num bebê saudável, os valores são quase iguais, mas se houver uma diferença grande, isso pode ser um sinal de que o sangue não está a circular e a ser oxigenado como devia, provavelmente por causa de um defeito no coração. É rápido, não dói e salva vidas. E é importante perceber uma coisa. O tratamento de uma cardiopatia congénita vai muito para além de uma cirurgia ou de medicamentos. Trata-se de olhar para a criança como um todo e garantir que ela pode ter a vida mais plena e feliz possível. E este começa pelo mais básico, a nutrição. Pensem nisto, um coração que tem de trabalhar o dobro gasta muito mais energia, mais combustível. Por isso, estas crianças têm muitas vezes, necessidades calóricas mais altas e podem precisar de ajuda para garantir que cresçam fortes e saudáveis. A seguir, algo que pode parecer contraintuitivo, a atividade física. A ideia de que estas crianças têm de ficar numa redoma está completamente errada. Pelo contrário, o exercício, sempre com orientação médica, claro, é fundamental. Ajuda a fortalecer o coração e melhora imenso a qualidade de vida. E, claro, não nos podemos esquecer do impacto que tudo isto tem. O apoio psicológico, não só para a criança à medida que cresce, mas também para toda a família, é uma peça fundamental do puzzle. É essencial para ajudar a navegar os medos, os desafios e as incertezas. O cuidado tem de ser completo. E para terminarmos, fica uma reflexão para o futuro. Com os avanços da cardiologia fetal, que já nos permite ver estes pequenos corações a bater com um detalhe impressionante dentro do útero, a grande questão que se coloca é: será que um dia vamos ser capazes de intervir e corrigir estes defeitos antes mesmo do nascimento? Dar a cada coração, desde o início, a viagem mais perfeita possível. É uma fronteira da medicina fascinante e, sem dúvidas, cheia de esperança.